Elivaldo Barbosa, tudo bem, Elivaldo? Boa tarde. Tudo bem, Joelson, boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, vamos falar Daqui a pouco vamos falar da reunião lá da Comissão de Saúde, né? Isso. Lá na Assembleia, que o negócio esquentou um pouquinho. Esquentou, a temperatura esquentou lá na comissão. Você vai já ver por quê, você vai já me dar razão. Vou dar razão para você, Elivaldo. Tenho certeza que eu vou te dar razão. Mas antes eu queria falar a respeito da situação do prefeito Firmino, né? O PSDB tem passado por uma reestruturação em todo o país, já teve eleições nos diretórios municipais, estaduais, e agora o prefeito pode ser um dos integrantes da executiva nacional do partido, Elivaldo? Correto, exatamente. Ele pode, inclusive, já tem até proposta para ele assumir a tesouraria do PSDB nacional. Ele está pensando bem porque é uma trabalheira danada. É muita atribuição. Mas ele já é vogal da Executiva Nacional Tucana e a expectativa é que ele continue e siga na cúpula do partido em nível nacional. Mas mais que isso, o prefeito Firmino Filho, Joelson, defende uma reformulação política, ou seja, de atuação política do PSDB nacional e, claro, com repercussão nos estados. Hoje ele nos recebeu e falou primeiro sobre essa mudança na proposta de LDO da capital, que modificou, diminuiu de 50% para 20% o percentual das emendas impositivas dos vereadores para o orçamento do município destinadas à saúde. Então vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. O prefeito Firmino Filho justifica o acordo que reduz de 50% para 20% o percentual das emendas impositivas dos vereadores ao orçamento do município destinados à saúde. Foi negociado uma espécie de um processo de transição. Começaria com um patamar de 20% e no futuro, nas próximas leis de diretrizes orçamentárias, nós teríamos a negociação desses índices. Para a saúde é importante. Importante por quê? Porque todos nós sabemos que do orçamento municipal, 35% das receitas vão para a área da saúde. É importante também que todo investimento tenha um percentual destinado para a saúde, para que nós possamos melhorar as condições da nossa rede de assistência. Na política, Firmino Filho falou da Convenção Nacional do PSDB. Na executiva tucana, o prefeito defende mudanças no comportamento político do partido. O PSDB passa por um processo de transição, de mudança. Não existe apenas uma mudança de geração, uma mudança de estratégia. Existe também uma mudança na forma de condução do partido. Então está existindo um debate bastante intenso e eu acredito que a solução que será apontada nessa convenção, ela deverá superar as contradições anteriores do partido para que o partido possa ter uma estratégia mais clara, uma estratégia mais sintonizada com o que o eleitorado brasileiro esteja pensando em relação ao partido. Na política local, o prefeito Firmino Filho considera que ainda é cedo para a definição de estratégia para o pleito municipal do próximo ano, mas faz revelações importantes. Elogios ao ex-deputado Luciano Nunes, presidente do PSDB no estado, e considera uma espécie de primeiro tempo o jogo da sucessão do governador Wellington Dias em 2022. Nós sabemos que a eleição municipal vai ser digamos assim, um primeiro tempo, né, da eleição estadual. O PSDB está sendo liderado pelo Luciano. O Luciano, nessa última eleição, ele cresceu muito na sua liderança, cresceu muito no seu conhecimento, na sua visão de Estado. E eu não tenho a menor dúvida de que essa percepção vai ajudar que a nossa capilaridade nos próximos anos, especialmente para a eleição municipal. Enquanto não define estratégias para a sucessão em 2020, o melhor é fazer contas e investir no fortalecimento do PSDB. E pode começar com a volta de Silvio Mendes ao Ninho Tucano. Para nós é importante a presença do Silvio no partido. Eu acho que a imagem do Silvio é muito associada do PSDB, da mesma forma que a imagem do PSDB é muito associada à imagem do Silvio. Se os dois estiverem juntos, todos os dois se perdem muito. Então, acho que é natural que ele se filie ao PSDB. Bom, Elivaldo, vamos lá. Vamos começar falando a respeito dessa declaração do prefeito, que diz que a eleição municipal vai ser uma espécie de primeiro tempo da eleição estadual, Elivaldo. Por quê? Porque ele está diretamente envolvido nos dois pleitos, na sucessão dele próprio no próximo ano. Por isso é que ele está muito comedido, já está aí articulando como pode
reunir o seu bloco político para encontrar a melhor estratégia de eleger o sucessor. Eu acho que essa é a missão número 1 do prefeito, e eu tenho certeza que ele tem isso em mente. Pode não estar clara, definida a estratégia, mas é esse o caminho. É o primeiro tempo. Por quê? Porque é vencendo a eleição em Teresina que o próprio Firmino se credencia politicamente para viabilizar uma candidatura majoritária no âmbito estadual. Ou seja, pensando na sucessão do governador Wellington Dias em 2022. A outra pergunta é, qual o peso que Silvio Mendes tem nessa estratégia ou nesse primeiro tempo? Ele próprio falou que Silvio Mendes tem uma identidade muito grande com o prefeito, com o PSDB de Teresina, do estado. Já foi prefeito 2 vezes, ele já foi candidato a governador, candidato a vice, então é uma expressão da política. Está meio afastado, meio longe, mas é porque é o estilo dele. Então, o prefeito considera que se tiver de se filiar a algum partido, esse partido será o PSDB. E no PSDB, ele será uma peça importante da sucessão no próximo ano, sendo ou não candidato. Então, Enivaldo Barbosa, e as contas, né? Vereadores. Então... o prefeito está muito preocupado. Eu percebi hoje, apesar de estar muito relaxado lá na Fundação Municipal de Saúde, né? Ele estava lá na mesa onde ele ocupou a presidência, né? Durante aí 2009, 2010, ficou lá até 2 anos praticamente na presidência. Ele estava lá no mesmo lugarzinho, sentado. O professor Charles não estava lá na hora, ele chegou mais cedo e ele ficou lá sentado, lá fazendo contas até e disse, olha, é possível, Joelson, que a estrutura partidária, a partir da eleição municipal de 2020, seja bastante reduzida em razão do rigor da legislação, né? Então, esse quadro aí muito pulverizado, ele vai ser diminuído já na formação das chapas. É possível que de 30, quase 30 partidos, nós tenhamos aí 15 partidos disputando lugares na Câmara Municipal de Teresina. 600 candidatos terão que, aproximadamente, se dividir aí nos mais diferentes partidos. Os critérios são os mais diversos, desde partidos que serão atraentes só com candidatos que não têm mandato, sim, até aqueles que são candidatos que já são lá estabelecidos, já são conhecidos, aqueles pequenininhos que vão buscar o primeiro mandato geralmente fogem desses partidos. Então, sobreviverão os grandes partidos, não tem a menor dúvida, eles têm um peso maior e aqueles emergentes precisam trabalhar muito para formar chapas competitivas e garantir um lugar ao sol no parlamento aqui de Teresina e nas câmaras municipais espalhadas pelo Brasil. Podemos ter os partidos divididos em prateleiras, né? Aqueles que têm, os partidos que têm os candidatos com mais votação, os partidos com mais candidatos, porém com votação média, e aqueles com partidos que têm um volume de candidatos maior com votações menores. É correto. Talvez a coisa se organize assim. A tendência é essa, viu, Joelson? Porque, veja bem, na eleição passada o prefeito trabalhou muito bem, ele arquitetou uma chapa com várias coligações proporcionais. As coligações proporcionais eram legais, ou seja, aqui ele juntava a partido A, B e C, aqui, C, D e E, aqui. Agora não pode mais isso. Você tem que ter um partido com seus candidatos. Então, o esforço de fazer coligações será substituído pelo esforço de montar partidos com candidatos para que haja aí uma competição equilibrada e a competitividade suficiente para que, no geral, aquela base tenha uma boa representação na Câmara. Né? É um serviço matemático que realmente vai tirar tanto sono do prefeito que talvez ele não possa mesmo ser lá... Não vai ser, não tem como, né? Para a Executiva Nacional do Brasil. Você já imaginou comandar as finanças de um partido grande como é o PSDB? Sim. Trabalhar com fundo partidário, todo o Brasil. Doação de campanha. E com a Prefeitura de Teresina. E ainda trabalhar a sucessão dele é uma missão inglória. Né? Eu acho que ele vai fugir dessa missão. Segue lá na Executiva, porém ocupando uma outra posição, uma posição mais tranquila, que tem um papel mais político do que mesmo executivo. E desse papel de organizar coligações, não é só do prefeito Firmino Filho, também dos partidos e dos segmentos de oposição também. Quem imaginar e formar chapa de oposição terá também que ter essa mesma preocupação, esse mesmo cuidado na formação das suas chapas, na organização dos partidos.